peço desculpas pela pobreza do dedilhado, mas fiquem tranquilos. Aos 79 anos, a música é, para mim e por enquanto, apenas uma busca experimental. Assim, permitam-me que me apresente pelo que realmente sou e faço. Manuel Carlos Chaparro, estudioso e profissional da escrita jornalística. Apenas isto. Na escrita está a minha fronteira de criatividade. Não por acaso escolhi o jornalismo como o meu pedaço de mundo. A escolha deu-se em 1957. Jovem militante operário, descobri que no jornalismo se escreve para que também os outros, todos os outros, possam dizer e saber, lutar e agir, perguntar, responder, concordar, divergir, viver e transformar. Por isso e para isso quis ser jornalista. E o que tudo isso tem a ver com a música? Tem a ver, sim, e muito. Nesta fase da minha vida, mais do que em qualquer das fases anteriores, ambiciono melhorar a qualidade do meu texto. E para escrever melhor, decidi dialogar com a música. Quero descobrir, sentir as seduções imersivas da linguagem musical, na sua maravilhosa escultura de ápices. Quero compreender a magia das combinações de ritmos e harmonias, de pausas e andamentos, intensidades e suavidades, crescendos e decrescendos. Na verdade, estudo música de olho no futuro. No futuro, antevejo a continuidade da linha do tempo que há 7 décadas me amarra à função social da escrita. Vem de longe essa caminhada. Até onde posso enxergar no labirinto das lembranças, lá está, 70 anos atrás, o marco inicial do meu envolvimento vital com a escrita. Tinha então 8 anos e era aluno da 2ª série do curso primário. Ei-lo aí na foto amarelada, fedelho quase insignificante com um sorriso desdentado da idade. O adulto engravatado da foto é o professor Lança, figura inesquecível que em 4 anos ensinou a Chaparro quase tudo o que ele sabe de gramática. Em boa parte, graças ao que o professor Lança já me ensinara da norma e da lógica gramaticais, vejam só, assumi poderes de escriba naquele grupo de miúdos, como se diz em Portugal. Por decisão informal, a classe delegou-me a divertida responsabilidade de escrever bilhetinhos da iniciação amorosa daqueles malandrotes interessados em conquistar olhares e sorrisos femininos da escola ao lado. Escrever é, desde então, a energia inteligente que me articula e movimenta, como ser pensante. Na raiz desta história há, porém, uma anterioridade sem a qual nada se explicaria. Meu pai, o ferroviário Gabriel Marques Chaparro, cresceu analfabeto na pobreza rural alentejana. Só aos 20 anos, no serviço militar, aprendeu a ler e a escrever e desenvolveu escondidas e surpreendentes habilidades para a escrita. Com elegância e clareza, tanto na caligrafia quanto no fraseado, fazia anotações quase diárias em cadernos de papel pobre sobre episódios e emoções do dia a dia. Escrevia cartas, muitas. Além do gosto pela escrita, do ferroviário Gabriel Chaparro aprendi que só a honestidade radical nos dá direito a falar em dignidade. Derivam também das lições paternas de honestidade alguns dos balizamentos éticos que organizam as relações profissionais de Chaparro com o texto. A principal delas estabelece que jamais os encantos da escrita devem ser usados para enganar os outros. Mas voltemos à linha do tempo para lembrar que o período da infância chegaria ao final de forma dramática. Aos 11 anos, sem aviso prévio, a linha do tempo empurrou-me para um desvio de percurso que aparentemente destruiria todos os meus sonhos de garoto. Em outubro de 45, o menino Manuel Carlos Chaparro adoeceu gravemente,
com dores progressivas na articulação superior da perna direita. Ficou sem poder andar. Tuberculose óssea era o nome da doença. O bacilo de Koch instalara-se na cabeça do fêmur direito e a destruiria. Por ser pobre e filho de operário, esperei quase um ano, por uma internação hospitalar especializada em doenças ósseas. Durante o período de espera, a experiência da dor foi também o início do aprendizado pedagógico da superação. Enquanto aguardava a vaga hospitalar que me daria acesso ao tratamento, descobri em mim uma surpreendente capacidade de acreditar no futuro. E acreditar no futuro implicava lutar por ele. E nisso identifico outra herança genética, esta da minha mãe, a guerreira Catarina da Conceição, corajosa e analfabeta. Em lutas concretas, diárias, por acréscimos de renda ao curto salário do marido, essa lentejana heroína jamais permitiu a entrada da fome em sua casa pobre. A doença do filho passou a ser para ela mais um motivo de empenho na luta por sobrevivência digna. Quanto a mim, não pensava na doença, mas na cura, embora sabendo-a difícil e demorada. Após 10 meses de espera, decidiram finalmente internar-me. Fui para o sanatório do Otão, perto da cidade de Setúbal. Aí seria o meu lugar de luta. Durante 4 anos, o Chaparrinho, como os ferroviários colegas do pai o chamavam, contemplou e fez parte deste cenário exuberante. Olhar o estuário da Foz do Rio Sado era a compensação a desfrutar naquele hospital instalado no antigo Forte do Outão, construído no século XVI. A 21 de agosto de 1946, carregado ao colo do meu pai, atravessei o portal tardo medieval e o átrio muralhado que dava um ingresso à torre principal do forte. Exatamente 4 anos depois, no auge da adolescência, saí pelo mesmo portão, apoiado em muletas, mas caminhando com as próprias pernas. Dos 12 aos 16 anos, cresci na cama e engessado. Apesar da dramaticidade das circunstâncias, recordo esse tempo sem tristezas, porque foram os 4 anos mais importantes da minha vida. No Otão, encontrei uma biblioteca literariamente rica. Nela, como leitor, fortaleci minhas relações criativas com o texto. Li centenas de livros, de dezenas de autores. E nos livros do Otão, aprendi a ler e a pensar a realidade das contradições sociais que faziam de Portugal o país mais pobre da Europa. E desenvolvi ideais humanistas que influenciariam escolhas futuras. No Otão aflorou a minha vocação para o jornalismo. Com mais 2 colegas, criei um jornalzinho semanal de 8 páginas, que circulou regularmente durante um ano. Escrito à mão, tinha desenho gráfico, cuidadoso, organizado em colunas e titulação de bom peso visual. No Outão, o adolescente Chaparro recebeu de freiras franciscanas uma educação religiosa de foco cristológico. Isso explica a posterior opção por um cristianismo de ação, sem proselitismos, mas com intervenções concretas no mundo real das pessoas. Naquela cama e naquele gesso, onde por 48 meses fiquei fisicamente aprisionado, aprimorei o caráter, defini convicções, elaborei dúvidas, descobri a vocação profissional, venci a doença, aceitei as limitações e rejeitei complexos. Sem o Otão, não teria havido, em 1951, o ingresso na Juventude Operária Católica, escola de cristianismo aplicado às lutas operárias por justiça social, liberdade e vida digna. Na JOC, logo assumi responsabilidades diretivas e encontrei o jornalismo. Fui repórter e depois editor do Juventude Operária, jornal aguerrido, vigiado pela censura salazarista. Circulava mensalmente, com tiragens de 20 a 30 mil exemplares,
vendidos em portas de fábrica, cafés e residências pelos militantes. Sem as leituras e sem os escritos do Outão, sem a escola de vida e o laboratório de texto em que a JOC se constituiu, o filho do operário Gabriel Chaparro jamais poderia acalentar o sonho de se tornar jornalista profissional. Mas acalentou e o realizou, mesmo tendo apenas a escolaridade básica dos 4 anos de curso primário. Em 1958, aos 24 anos, obtive o registro profissional de jornalista, quando já trabalhava como repórter do Diário Ilustrado, um vespertino lisboeta importante, com 3 edições diárias. Singrei com facilidade na profissão. Com o decorrer do tempo, porém, crescia em mim a angústia da frustração devido à poderosa censura salazarista. Ela me tolhia a liberdade de dizer e agir pelo texto. Mas eis que em 1960 uma luz nova surge, iluminando novos horizontes. Recebi do Brasil um inesperado convite. Dom Eugênio Salles, então o mais jovem bispo brasileiro, queria ter-me como editor do jornal da sua arquidiocese, a Arquidiocese de Natal, que ele dirigia como administrador apostólico. Aceitei de imediato, ante a perspectiva de fazer jornalismo com liberdade no país mais admirado da comunidade lusófona. A bordo de um Constellation da Paner, atravessei o Atlântico na noite de 27 para 28 de maio de 1961. Comigo vieram a esposa, Maria da Conceição, e uma filha de 3 meses, a portuguesinha Paula. Na linda cidade de Natal, Chaparro tinha à sua espera o fascinante desafio de transformar em jornal influente na discussão pública um semanário de sabor paroquial fundado em 1937, composto e impresso em máquinas velhas, financeiramente pobre e ainda por cima chamado A Ordem. A Arquidiocese de Natal desenvolvia o mais importante trabalho social da Igreja Católica no Brasil, o chamado Movimento de Natal, conhecido e reconhecido até internacionalmente. E Dom Eugênio queria um jornal integrado ao discurso diocesano da transformação social das estruturas. Nesse rumo, eu como editor e o diretor, Dr. Otto Guerra, já falecido, fizemos uma solidária dupla. Dr. Otto era uma das figuras mais respeitadas da cidade, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal. Um homem sábio, culto, justo, corajoso e sensato. E demonstrava isso nos ótimos editoriais que escrevia. Mantivemos o título A Ordem, mas modificamos profundamente o jornal. Em 3 anos, A Ordem ganhou 4 prêmios ESSO, fazendo jornalismo de reportagem e debate dos problemas sociais, políticos e econômicos da região. Vale a pena evocar circunstâncias desse sucesso em depoimentos de 2 protagonistas da vida cultural norte-riograndense. O jornalista Marcos Aurélio de Sá, hoje diretor do diário Jornal de Hoje, e o filho do Dr. Otto, o advogado e professor Marcos Guerra, atual vice-presidente da OAB do Rio Grande do Norte. Eu era um jovem ainda estudante do ensino médio e eu fui fazer um estágio no jornal A Ordem. E eu via o jornal A Ordem como uma coisa diferente da imprensa de Natal na época. Era um jornal que não estava a serviço de nenhum grupo político. E a orientação que Chaparro nos dava era que os assuntos que fossem de interesse público, esses sim, é que importavam a comunidade, e o jornal podia fazer crítica a qualquer partido, podia publicar matérias que a gente jamais veria nos outros jornais. Era uma coisa diferente. E eu posso dizer, hoje eu sou jornalista profissional, eu sou editor de um jornal, tenho já uma longa história de vida, posso dizer, esse sentimento da obrigação que o jornal tem com a sociedade, eu aprendi a ler. Vamos situar as coisas no período. Eu tinha 20, 21 anos de idade, era estudante na Faculdade de Direito, trabalhava como jornalista na emissora, Rádio Rural,
e começava a trabalhar em educação, na Secretaria da Educação, com a primeira experiência do Paulo Freire em Angicos. O que me impactava era o jornal ocupando os espaços. Quando se passava no sábado pela manhã, nas bancas de jornal, a gente via a primeira página da Ordem. No mesmo papel em que ele era impresso, vocês soltaram a primeira página, um mini outdoor, que dizia: hoje a Ordem está discutindo isso, leia sobre isso. Isso era muito importante, porque os outros jornais eram sempre iguais e a Ordem inovava. Ela trazia temas que interessavam a sociedade. Saí de Natal em outubro de 1964 para montar um modelo jornalístico de assessoria de imprensa na SUDENE, a poderosa Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Fui para lá no bojo de um vitorioso movimento coordenado por Dom Hélder Câmara, de pressão sobre os militares, para que o comando da SUDENE fosse devolvido aos civis e aos técnicos. E assim aconteceu. Logo que cheguei à SUDENE, conheci e estabeleci bom relacionamento com um certo José, jovem jornalista que cuidava das atividades de editoração na área de apoio técnico ao comando da instituição. Aquele jovem de cabeleira clara e olho azul era José Marques de Melo, que se tornaria nosso mestre-maior na área das ciências da comunicação. Na SUDENE, eu e a minha equipe de 3 repórteres implantámos efetivamente um modelo jornalístico de assessoria de imprensa. A experiência vivida na SUDENE motivou o interesse de Chaparro pelo estudo da importância e da história das fontes no jornalismo. Daí resultou, anos mais tarde, a sua contribuição teórica mais divulgada, conhecida como Revolução das Fontes. Realizado o trabalho na SUDENE, voltei às emoções e às pressões das redações. E a linha do tempo desdobrou-se, então, em curvas e retas que exigiriam narração exaustiva, cansativa. Direi, em resumo, que foram percursos de crescimento profissional, em produtivas passagens por vários jornais, entre eles o Jornal do Brasil, o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio do Recife, o Diário Popular e a Folha de São Paulo, sempre como profissional do texto. Mas a linha do tempo pode também sofrer interferências surpreendentes. Em setembro ou outubro de 1968, na Folha de São Paulo, um inusitado episódio pôs à prova a minha fidelidade aos princípios de honestidade da herança paterna. Em meio a uma crise que não vem ao caso detalhar, a cúpula administrativa do jornal ordenou-me a execução de um procedimento moralmente safado, em prejuízo de alguns colaboradores. Ao recusar fazer o que eles me pediam, optei pelo risco do desemprego. E não deu outra. Fui demitido na hora. Entrei assim na experiência vivida de jornalista desempregado. E para não voltar a passar pela humilhação do desemprego, decidi trabalhar por conta própria. À época, começava a fazer como freelancer o jornal interno da Ultragás. Essa experiência me levou à descoberta de uma nova fronteira de relação profissional com o texto e desenvolvi o projeto de criação da Proal, fundada em janeiro de 1969. Do desemprego nasceu a Proal, que foi empresa pioneira na profissionalização e na teorização do que passaria a denominar-se jornalismo empresarial. A Proal chegou a ter perto de 20 funcionários, na maioria jornalistas, fazendo jornais e revistas para cerca de 30 clientes, quase todos grandes empresas brasileiras e internacionais. Gaudêncio Torquato foi meu grande parceiro nesse empreendimento. Além da contribuição de qualidade dada aos nossos métodos e produtos, Torquato fez da Proal laboratório de experimentação e reflexão para os seus estudos acadêmicos e ofereceu às ciências da comunicação a primeira tese de doutorado sobre jornalismo empresarial. Na linha do tempo chegou também a maturidade. Com ela, adensaram-se as perplexidades ante as contradições ético-morais do jornalismo brasileiro
e a sua pobreza de conceitos. Por isso, aos 45 anos, decidi estudar. Queria respostas que não encontrava nos receituários da arrogante cultura jornalística. Queria, principalmente, teorizar o saber prático da experiência como profissional do texto. Para surpresa de muitos, Chaparro decidiu candidatar-se ao ingresso na Escola de Comunicações e Artes da USP. Um atrevimento, pois no seu histórico escolar havia apenas o registro do curso primário feito com o professor Lança. Sem jamais ter frequentado uma só disciplina do curso secundário, inscreveu-se no vestibular da USP. Simultaneamente, submeteu-se a exames supletivos para a obtenção do diploma do 2º grau. Sem ele, não entraria na universidade. Tudo deu certo. E no começo de 1979, tornei-me aluno regular do curso de jornalismo da USP. Mas só na pós-graduação conseguiria encontrar ou construir elucidações para as perplexidades que me levaram à USP. Entre elas, o entendimento das complexidades do texto jornalístico como discurso independente, mediador e ativador dos conflitos discursivos da atualidade. Nessa busca, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado e livre-docência. Escrevi uma dissertação e 2 teses, todas sobre temáticas relacionadas com o objeto texto, com estratégias de pesquisa e reflexão vinculadas às ciências da linguagem, que deram base teórica aos meus estudos. Entretanto, em 1984, tornara-me professor da ECA, por concurso público, e como auxiliar de ensino, iniciei aos 50 anos uma carreira nova, à qual me dediquei por inteiro. Como docente, o objeto texto continuou a dar sentido e coerência a todo o meu trabalho, na graduação como na pós-graduação. Quando falo em texto, incluo na polissemia do termo a difusão socializadora. Sem difusão não há jornalismo, nem bom ensino de jornalismo. E aí está o motivo pelo qual, como professor, sempre recusei, na graduação, o exercício da docência sem projetos laboratoriais vivos. Quando não existiam, eu os inventava. Sem difusão, não existem ideias, nem ações discursivas, transformadoras. Sem difusão, os mecanismos culturais ficam inoperantes e os processos civilizacionais estagnam. Para difundir, debater e socializar ideias, Chaparro criou em 2006 o blog O X da Questão e fez desse espaço virtual a sua sala de aula ampliada. Com o meu blog a desafiar-me diariamente, nem aposentado me sinto. E por falar em aposentadoria, chegamos ao término provisório desta história. Está esgotado o tempo que nos foi concedido. Permitam-me, porém, uma pergunta. A pergunta que de vez em quando faço a mim mesmo. Será que valeu a pena? Fernando Pessoa diria que sim. Posso até concordar com o poeta, mas prefiro dizer que o novelo da minha linha do tempo ainda não chegou ao fim. Quero ir além do que já pensei, do que já fiz, do que já escrevi. E espero que não me falte linha, nem tempo. E por enquanto, muito obrigado. Desculpem, esqueci-me de lhes dizer que nas 2 únicas histórias de amor da minha vida, sempre foi pela arte do texto que expressei a paixão e seduzi as amadas. Arrisquei até fazer poemas, como este, dedicado a Maria Augusta. Lamentos de saudade numa noite de solidão em Aracaju. Triste e só, no espaço aberto que a lua ilumina, mas sob afagos da meiga brisa nordestina. Penso em ti, minha menina. Que importa a distância, se aqui te imagino, aqui te vejo, no afago da brisa a sorrir para mim, insinuando desejo. Posso até sentir o enlace do beijo. Abençoada brisa,
que me traz teu rosto, teus olhos, teus lábios, teu corpo, teu ser. Pelo sopro da brisa, me afagas, me aqueces no mistério doce do teu bem-querer. E em mim reacendes vibrações do viver. Porque no espaço aberto que a lua ilumina, em ti penso, minha menina. Eis-me aqui com filhas, genro, netas e netos. Na família, a certeza de que nada foi em vão.